Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma ideia pra vocês, reaproveitando aqueles armários de cozinha de metal que muita gente descarta porque tá velho, porque tá enferrujado, ou simplesmente porque enjoou e não vê potencial nele, mas aqui a gente sempre vê. Eu acho que já deve ser a quarta ideia que eu faço, inclusive eu vou deixar o link de todas as outras aqui embaixo na descrição do vídeo. E dessa vez eu fiz uma ideia pra organizar a casa, que vai ajudar muito. Muita gente já me pediu pra fazer, mas não com esse material. Eu decidi unir o útil ao agradável. E ao mesmo tempo vai ajudar na decoração da sua casa, porque é um móvel que fica lindo. Então já começa deixando o seu like pra me ajudar com a divulgação agora no início do vídeo, mais pessoas verem essa ideia. Se for novo aqui no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho e me segue lá no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela pra ver spoilers, novidades e conteúdos extras que não tem aqui no canal, beleza? Então vem comigo pra conferir esse passo a passo. Esse foi o armário de cozinha de ferro que eu reaproveitei para criar essa ideia e como vocês podem ver olhando de frente ele parece novinho, bonitinho, mas na parte de trás e essa parte de baixo aí que está virada para cima tá bem enferrujado. Eu achei até que não ia ter mais jeito porque o ferrugem já tinha até corroído e comido algumas partes. Inclusive ali na parte de dentro, embaixo da prateleira também. Então a primeira coisa que eu fiz foi tratar esse ferrugem. Então eu peguei uma lixa própria para metal, que são essas lixas pretas, peguei uma mais grossa já para facilitar e fui lixando toda essa parte enferrujada até sair o máximo que eu conseguia. E como a tinta estava descascando bastante nessas partes onde tinha ferrugem, eu fui retirando ela com uma chave de fenda, porque eu não tinha uma espátula aqui, mas se tiver uma espátula de metal, de ferro, é melhor ainda. E aí eu fui retirando ali, lixando, e depois usei uma lixadeira para facilitar, porque tinha ferrugem demais. Não tem necessidade de lixar o móvel inteiro, eu lixei apenas nas partes enferrujadas, então foi aí a parte de trás do móvel, essa parte de baixo aí, que eram as partes onde esse móvel pegou bastante água, porque ele ficava num quintal e a água foi molhando só essa parte de baixo, sabe? Por isso que foi estragando só aí. E aí, depois, eu passei um neutralizador de ferrugem nessas partes onde tinham o ferrugem, pra ele não voltar mais, pra pausar a ferrugem bem aí, sabe? E esse produto vocês encontram em lojas de materiais de construção e pode ser qualquer marca. Eu comprei um potinho que eu uso até hoje, já passei várias vezes e rende muito. Depois disso, eu retirei os puxadores porque eu não vou usar esses puxadores de plástico. E o bom é que nesse armário os parafusos estavam do lado de dentro da porta, porque geralmente é só encaixado, então eu tenho que retirar e quebrar os puxadores para poder tirar eles. Então eu não vou precisar fazer furos depois para colocar outros puxadores. E aí retirei também esses adesivos na parte da frente, que eram os detalhes que ficavam bem no vãozinho mais fundo do móvel. E retirei a prateleira também para tratar ela, porque essa parte de trás aí tava bem enferrujada. A parte da frente não, mas a parte de trás tava com a tinta descascando, tava enferrujada, já tinha até comido um pedaço do metal. Então eu fui retirando com a chave de fenda da mesma forma, lixei bastante e depois passei o neutralizador de ferrugem. E como o ferrugem da prateleira e do móvel estavam bem avançados, eu passei duas demãos. Então eu passei, esperei secar de acordo com o tempo da embalagem e depois passei a segunda vez. E aí aproveitei também com o alicate para desentortar algumas partes ali da prateleira que estavam bem tortas por causa disso. Depois que o produto secou, agiu de acordo com o tempo, eu encaixei a prateleira de volta, mas dessa vez eu coloquei ela ao contrário, porque essa parte que tá virada para cima aí era virada para baixo. Então, como eu vou usar um móvel invertido com a parte dos puxadores virada para cima, eu tive que inverter a prateleira. Então, eu virei ela de ponta cabeça e encaixei os parafusos com as porcas novamente. Aí medi a largura do móvel e a profundidade para fazer um tampo de madeira. Então eu comprei uma tábua de pinos, marquei a largura do móvel, porque a profundidade ia ficar um pouquinho maior, coisa de meio centímetro, mas não ia ter problema, eu ia só colocar essa sobra para trás do móvel. Peguei outra tábua, marquei ali 2 retângulos de 60 centímetros de largura cada um.
E dentro de cada um desses retângulos, eu fiz uma moldura com 5 centímetros para fazer os pés, porque dessa vez eu quis fazer com um modelo diferente. Então, como vocês estão vendo aí, no segundo retângulo eu só fui marcando ali 5 centímetros e ficou desse jeito. Então, cada retângulo vai ter a profundidade do móvel, a altura de 60 centímetros e com bordas ali por dentro de 5 centímetros. E aí, para cortar, eu fui cortando tudo com a serra tico-tico, que facilita muito. Dividi ali nos 2 retângulos, cortei a sobrinha ali, né? Porque a tábua era um pouquinho mais larga que a profundidade do móvel. E para cortar dentro da tábua ali, só para retirar o retângulo do meio, eu fiz um furo dentro desse retângulo com uma broca mais grossa para encaixar a serrinha da serra tico-tico e só fui cortando seguindo dentro ali em cima da linha. E aí depois encaixei novamente para seguir a outra linha, virei a tábua ali do outro lado, fiz outro furo para cortar ali nas outras 2 linhas, porque isso facilita muito. E o intuito era deixar essa moldura certinha, então eu podia errar do lado de dentro, mas não podia errar ali com a serra nessa moldura em volta, porque o que eu vou usar aí é apenas a moldura e vai ficar desse jeito. Para fazer os puxadores do móvel, eu cortei 3 ripinhas de 20 centímetros por 2,5 centímetros de largura. E aí a grossura da tábua vai depender da grossura da tábua que você tem aí. Pode ser de 1,5, de 2 centímetros, depende da sua. Depois fui lixando tudo e para facilitar eu uso sempre a lixadeira, porque geralmente é muita coisa para lixar e é mais rápido e mais prático. Mas como eu sempre digo aqui, pode ser usando uma lixa na mão mesmo, como eu faço muitas vezes. E aí, para facilitar, é só você pegar uma lixa bem grossa, sabe? Porque é mais prático. Como eu não queria pintar essas tábuas, eu queria só ressaltar a beleza da madeira de pinos, porque eu gosto muito e acho muito bonito. Eu passei um verniz incolor, tanto no tampo quanto nos 2 retângulos que vão ser os pés, e nas 3 ripinhas que vão ser os puxadores. Eu passei o verniz em todos eles e pode ser tanto o fosco quanto o brilhante. E geralmente, como o verniz passado com o pincel demora mais tempo para secar, eu faço em um dia, nem que seja no finalzinho da tarde, e deixo secando até o dia seguinte, porque assim na manhã seguinte já vai estar tudo seco. Enquanto isso, eu fui para a parte da pintura do móvel. Então, eu queria fazer uma pintura diferente com 2 tons, duas cores diferentes. E para isso, eu fui marcando ali a altura que eu queria que a primeira cor terminasse para poder delimitar. Então, eu fui marcando a medida ali e aí fiz uma linha reta para poder facilitar. E para delimitar e não ficar borrando essa pintura nem nada, eu usei a fita crepe, porque ajuda demais. E aí você não tem que ficar pintando, seguindo a linha perfeitinho, sabe? E é muito mais rápido. Então eu fui colocando ela acima da linha ali, fui apertando, passando a unha pra ficar bem grudadinha. E fiz isso tanto pra pintar tanto nas laterais quanto nas 3 portas. Pra pintar eu usei a Chalk Paint, que eu sempre uso aqui, porque aí você não precisa lixar o móvel antes, não precisa passar um primer, mesmo o móvel sendo brilhante, assim como esse que é de metal. Então eu só fui pintando com o rolinho diretamente e depois usei um pincel para facilitar e pintar as partes menores, os cantinhos ali. Mas eu só pintei com essa cor, com essa tinta preta, essa parte de baixo aí de fora do móvel, que são as portas e as laterais. Dei mais ou menos umas 2 demãos de tinta, não me lembro certinho agora. E aí depois que a tinta secou muito bem, eu fui só retirando a fita crepe. Para pintar a parte de cima, dessa vez eu delimitei abaixo dessa linha aí para não borrar. Então eu fui usando a mesma fita crepe ali, fui colocando ela certinho nessa linha que eu já tinha pintado e delimitei também as laterais para pintar apenas dessa parte aí para cima
incluindo a parte de dentro, ou seja, todas as partes que estão em branco, eu vou pintar com esse outro tom de tinta. E para pintar toda essa outra parte, eu usei um tom de cinza que eu não tinha pronto. Para isso, eu misturei a chalk paint branca e preta e fui misturando ali até chegar nesse tom aí, que era um tom de cinza mais claro, porque eu não queria que ficasse muito escuro, muito pesado, sabe? Então, foi só misturar esses dois tons e pintar. Aí eu pintei toda essa parte da frente, as laterais, a parte de cima, a parte de baixo e a parte interna toda desse móvel. E como esse móvel é feito de metal, para pintar ele, você também pode usar, ao invés da tinta chalk, a tinta esmalte, porque também tem vários tons legais, acho que tem até tom de cinza, depende da marca. E aí você pode escolher e ela também é pronta, é só pintar direto e não precisa lixar, é só cuidar do ferrugem ali, da ferrugem antes, como eu fiz. Depois de pintar tudo, eu esperei secar muito bem todas as demãos. E aí fui só retirando a fita crepe. Se retirar um pouquinho da tinta, estragar, é só corrigir ali com o pincel, o rolinho, que dá tudo certo. E aí, para proteger essa tinta e esse móvel durar mais tempo com a tinta bonita, não ficar manchando quando cair água ou encardindo, eu passei uma cera incolor. Essa aí que eu tô usando é a cera de abelha com carnaúba. É bom sempre passar quando você pinta um móvel, mesmo se for de metal ou de madeira, para proteger a sua tinta se ela não for brilhante. Com a minha fosca, eu sempre passo uma cera. Então, eu peguei um pano ali macio e fui passando no móvel inteiro. Aí, eu passei tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. O bom de passar a cera para proteger a tinta é que fica mais fácil para fazer a limpeza do móvel depois, porque você consegue tirar o pó facilmente, pode até usar um pano um pouquinho úmido para limpar, que dá certinho e fica bem melhor. Para fixar o tampo de madeira no móvel, eu cortei 3 ripinhas de madeira que fossem um pouquinho menores ali que a profundidade dessa tábua. Então, eu passei a cola para madeira, colei uma em cada lado ali e uma no meio, mas eu deixei um espaço ali para elas, né, não encostarem nas pontinhas, tanto dos lados quanto na frente e atrás, justamente para encaixar certinho naquele vão que tem em cima do móvel. E aí eu só colei, furei e parafusei. Aí eu coloquei 3 parafusos em cada ripa. Se esse móvel de metal não tivesse a parte de cima e a parte de baixo invertidas, porque não é um tampo reto, é um tampo fundo para dentro, não precisava nem fazer tampo de madeira nem nada. Mas como todos vêm desse jeito com esse modelo, aí eu fiz esse tampo para facilitar e ficar mais bonito. Para parafusar essa tábua no móvel, eu marquei certinho o lugar que cada ripinha iria ficar ali na parte de cima dele e fiz 2 furos para fixar em cada ripinha. Então, eu marquei os 2 lugares dos furos que ficariam entre aqueles 3 furos das ripinhas, sabe? Para um parafuso não encontrar com o outro. Então, ficou 2 furos para cada uma. Posicionei a tábua virada para cima na mesa dessa forma. Coloquei o móvel ali de ponta cabeça em cima dessa tábua, deixei certinho ali pro tampo ficar posicionado do jeito certinho no móvel. E aí, fui só encaixando a broca nos furos que eu já tinha feito nesse móvel, porque ele tá de ponta cabeça. Então, eu só encaixei ela ali pra fazer os mesmos furos nas ripinhas, pro parafuso entrar mais facilmente e não trincar a madeira. Aí, fui só parafusando ali por dentro dessa forma.
Não sei se deu pra entender direito, mas o móvel tá de ponta cabeça e a tábua tá ali embaixo. E aí depois eu virei ele de volta, o tampo já tá ali em cima, né? O móvel já tá virado do lado direito, do lado certo. E aí fui só parafusando os puxadores. Aí eu coloquei os parafusos por dentro, ali nos furos que já tinham, e ficou desse jeito. Para fixar os pés, eu posicionei um retângulo ali do lado do móvel, deixei certinho ali na altura que eu queria. E aí, usei esses grampos para facilitar, porque eu ia parafusar sozinha, eu não conseguia segurar e deixar eles retinhos. Então, fui só parafusando, colocando 4 parafusos para fixar cada pezinho ali na parte de dentro do móvel, nos furos que eu já tinha feito antes na madeira. E aí fiz o mesmo do outro lado. E para proteger os pés do móvel, eu coloquei esses feltros protetores embaixo. E depois de toda essa transformação, esse foi o resultado da minha sapateira, reaproveitando um armário de cozinha enferrujado. Olhando assim por fora, parece até que é um aparador e realmente dá para usar como um. Eu coloquei alguns itens de decoração ali na parte de cima. Ninguém nem vai saber que é uma sapateira, porque você pode usar até na sala por causa disso. Se você não quiser usar como sapateira, dá para colocar louças, copos, taças ali na parte de dentro, fazer um cantinho do café, um cantinho de bar, o que você quiser, ou até mesmo para organizar outros itens aí da sua casa. Mas o que ninguém sabe é que na parte de dentro é que ficam organizados todos os sapatos, tudo bonitinho ali, bem discreto. Não parece, mas cabem vários pares de sapato. Esse aí, por exemplo, eu coloquei 9 pares, mas dá pra colocar de 10 a 12, depende do tamanho do seu armário ali. Se ele for maior, dá pra colocar mais ainda. E também depende da forma que você vai organizar eles. E como ali no canto não tem a continuação da prateleira, eu ainda consegui colocar uma bota minha sem precisar dobrar ela. Assim ela vai durar muito mais tempo e não vai estragar também. Fala sério se não é uma ótima ideia. E aí, você usaria esse móvel como sapateira ou como aparador para colocar coisas de cozinha, outras coisas assim? Porque você pode usar para colocar os sapatos, dá para colocar louças, sabe? Eu tenho um aqui em casa que eu já reaproveitei outra vez também e eu coloco várias coisas de vidro. Tem todas as taças, copos, pratos de sobremesa, caneca, jarras de suco, tipo, eu confio tanto no meu trabalho que eu enchi ele de coisas de vidros e tá, ó, há mais de um ano, tá super bom e aguenta muito peso. E você também pode usar como um cantinho do café ou um barzinho, porque eu coloco tudo isso dentro, mas na parte de cima eu coloco itens pra fazer um cantinho do café. Então você pode colocar isso, pode guardar outras coisas de café da manhã dentro, pode usar como despensa pra guardar alimentos, pode colocar as bebidas em cima e guardar os copos, taças, coisas de drinks na parte de dentro. E é isso, tem várias utilidades, depende do que você quer guardar e aonde você vai colocar também. Espero que vocês tenham gostado, já me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam também. E eu vou ficando por aqui, um super beijão e fui, tchau, até a próxima!